Saudações pessoas, tudo bem com vocês? Bom, esse vídeo aqui eu vou retratar um fato sobre os fanboys, tá? Quando eu falo que ser fanboy, a pessoa é meio doente, eu não exagero. Eu vou pedir que vocês prestem bem atenção, que eu vou fazer esse vídeo, depois eu vou produzir, creio que mais 2 outros vídeos, na onde eu vou levar em consideração o mesmo foco, ou seja, eu quero mostrar para vocês o sentimento que move esse tipo de atitude, tá? E é uma coisa grave sim, porque isso se estende a outros assuntos e vai além da internet, ou seja, do mundo virtual. E é sim um sentimento perigoso. Tá? Eu vou começar pelos vídeos que eu fiz sobre o lance dos games Battlefield versus os games da franquia Call of Duty. Tá? Vocês sabem que eu fiz um vídeo nesse canal onde eu critiquei a Fofura porque ele falou um monte de merda num vídeo que ele fez fazendo um comparativo lá entre esses dois jogos. Ressalto que existem comparativos que não precisam, não tem necessidade de serem feitos, mas a gente pode fazer. Ele fez, só que ele colocou um ponto de vista muito errôneo, né, sobre ambos os jogos e tal, e eu fiz aí a minha parte de que é passar a informação correta sobre esse assunto, enfim, tá? Vamos lá. Eu fiz 2 vídeos. Por que eu tive que fazer 2 vídeos? O primeiro vídeo eu fiz foi entre o game Black Ops 2 e o game Battlefield, né? Ressaltei os pontos positivos e negativos. Em nenhum momento eu falei que algum dos dois jogos eram ruins. Em nenhum momento, tá? Ressaltei sobre ponto de vista técnico, dados positivos e negativos de ambos os jogos, que isso ocorre. Todo produto tem seu lado positivo e negativo, né? Só que na cabeça de um fanboy não é assim que funciona. Fanboy é assim, ele gosta desse brinquedo, por exemplo, né? Tem esse brinquedinho aqui, ele gosta desse brinquedinho e esse brinquedinho ele tem que ser perfeito porque o fanboy gosta. Então, assim, não existe possibilidade de ter algum ponto negativo sobre esse brinquedo. Se você falar qualquer coisa que não aponte a perfeição desse brinquedo, o fanboy chora. Então, muito bem. No primeiro vídeo, eu fiz o meu comparativo sobre o Black Ops 2 e o Battlefield 3. Então, os fanboys eles usavam como argumento principal que eu estava comparando games de épocas diferentes. Ou seja, era um álibi que eles tinham. Porque nesse vídeo eu apontei algumas coisas. Eu vou deixar os 2 vídeos na descrição desse vídeo aqui, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada, quem não me acompanha no meu canal de game. Eu apontava, ó, o Black Ops 2 tem isso, ponto negativo, positivo dele é isso e tal. Depois eu fiz um comparativo, depois eu falei a respeito do Battlefield, ó, Battlefield tem isso, tem aquilo, positivo, negativo e tal. Depois eu fiz um comparativo de imagem, aonde em alguns pontos gráficos, o game Black Ops 2 apresentava lá pontos positivos que ressaltavam, né, em cima do game Battlefield. É um fato, não é uma opinião minha. As imagens estavam lá, eu estava provando isso visualmente. Né, eu estava provando isso. E não tinha como contra-argumentar. Aí os argumentos que eles alegavam é que o game Black Ops 2 era um game que era de uma data mais nova, ou seja, eu tinha que fazer um comparativo com o Modern Warfare 3. Só que eles achavam que eu não ia fazer isso. Que então eles iam ganhar a discussão. Ou seja, não, Battlefield 3 é um game superior e você está errado porque você fez um comparativo errado com um game mais moderno. Isso é inviável. Tendo em vista que a série Call of Duty usa a mesma engine já faz um bom tempo. Eles só melhoraram a textura, no caso do Black Ops 2. Tá? Beleza, o que eu fiz? De muita boa vontade, no intuito de deixar a coisa instrutiva, tanto para os fãs, não fanboy, para os fãs da série Battlefield, para os fãs da série COD, mostrando os aspectos do jogo. Era um vídeo instrutivo. A gente faz isso pensando em passar um conhecimento às pessoas, né? Mas aí a gente acaba se fodendo. Tudo bem, aí eu fiz um vídeo do Modern Warfare 3 versus o game Battlefield 3. Aí fodeu. Por quê? Porque daí eles não tinham mais, os fanboys não tinham mais contra-argumentar. Ficou provado que as mesmas características do game da franquia COD em alguns aspectos superavam o Battlefield, mas na cabeça de fanboy, o game Battlefield ele é insuperável. Nenhum outro jogo pode superar o game Battlefield em nada, em nenhum ponto. Eu não falei em nenhum ponto que um game era melhor ou pior que o outro. Eu não falei isso. Só dizer como os caras são loucos, gente. Os caras são retardado mental. Eu nunca falei isso. Não. Esse game, a série COD é infinitamente melhor. Não, eu só peguei alguns pontos onde eu falava, ó,
nesse ponto o Battlefield é melhor, e nesse ponto o game Modern Warfare 3 é melhor. Eles não aceitavam, isso é a prova. Tava ali, eu estava provando por A mais B, que em alguns pontos o Game COD era melhor que o Battlefield, e o Battlefield era melhor que o Game COD em outros pontos. Mas não, se eu não falasse que o Battlefield todos os pontos era melhor que o game Modern Warfare, eu estou errado. Entendeu? Eles falam, não, porque sua opinião... Não, eram fatos, né? Aí, esse povo, gente, eles agem da seguinte forma. Primeiro, eles tentam usar alguns argumentos que são, entre aspas, plausíveis para ganhar a discussão. Quando eles veem que isso não surte resultado, eles começam a apontar defeito em quem está mostrando a verdade sobre o assunto que está sendo exposto. Ou seja, aí começaram a me acusar de dono da verdade, que eu sou arrogante, que eu sou isso. Cara, que culpa que eu tenho? Eu estava apenas apontando um fato sobre o jogo, não é uma opinião minha, cacete. Eu já falei isso nesse canal, no outro vídeo. Por exemplo, vamos usar, assim, tem uma goteira no meu quarto. Estou falando isso. É uma opinião minha? Não, caralho, é um fato. Tem uma goteira no meu quarto. Existe uma distante, é muito distante os pontos de opinião e fato. Então, relatar que um aspecto do game da franquia, dos games da franquia, Call of Duty tem em alguns pontos os aspectos, ele é melhor do que o game Battlefield, não é culpa minha, isso é um fato, não é opinião. O povo é doente, eles não conseguem entender isso, né? Aí eles partem para esse tipo de coisa. Começa a pôr defeito em mim, porque eu estou expondo uma verdade a qual incomoda eles, porque eles têm dificuldade em aceitar, né? Aí, quando isso também não dá certo, eles realmente não têm... Eles veem assim que você apresentou as provas, eles não têm condições mais de contra-argumentar, eles não têm condições de provar o que eles estão falando, porque não existe provas que fiquem favoráveis ao que eles estão levantando. Aí eles partem para o que todo grupo que não aceitam a verdade faz. Começa a tentar a te ridicularizar. Porque é o que resta para eles. Eles tentam minimizar o seu argumento, eles tentam calar a sua boca, tentando fazer a ridicularização. Gente, isso é um truque muito velho, é muito antigo, isso chega a ser ridículo. Você só prova as suas afirmações com provas sobre o assunto, provas que realmente comprovem aquilo que você está afirmando, meu Deus do céu. Aí os caras, não, vou de ridicularizar. Então vamos lá. Eu vou mostrar para vocês como é insano o comentário de algumas pessoas. Vamos partir aqui, vamos pegar primeiro aqui. Esse aqui eu achei muito sensacional. Esse foi o cara que me deu mais, que mais me encheu o saco. O cara foi na Steam atrás de mim. Foi lá, teve alguns caras que foram na Steam falar bosta pra mim. Meu Deus do céu, gente, foi mais de um que me procurou e veio falar merda em mensagem privada. Cara, puta que pariu, é doente. Se você é um fanboy, você é doente, cara. Você precisa de tratamento psicológico, na boa. Olha lá. O cara fala assim, me desculpe, mas você tentar mostrar isso comparando duas imagens não é nem um pouco válido. Cara, como não é válido? Como não é válido? O foco que gerou a polêmica foi a questão das texturas das armas, que eram mais bem trabalhadas e melhor definidas. Como é que eu vou provar de outra forma isso? Como? Então vamos falar assim, eu vou provar, já estamos falando de imagem, mas eu vou falar assim, a pessoa, escutem o áudio dessa imagem. Meu, esse povo é louco, velho. Mesma coisa que eu queira comprovar que o áudio de alguma coisa é melhor que a outra com imagem. Assim, escutem o som dessa imagem. Esse povo é retardado, entendeu? Eles começam a ficar sem argumento, eles começam a cavar argumentos, eles começam a tentar arrancar e procurar pelo em ovo para falar contra aquilo que você está falando. Né? Então ele fala que eu não posso usar imagens para comprovar o que eu estou levantando. Mas a gente está falando de gráfico, eu vou usar o quê? Áudio? É ridículo, né? Aí ele fala que a comparação não é em movimento e tal. Porque ele acha que eu estou falando que o game todo, eu desmereci o jogo todo, porque um ponto é pior do que o outro jogo. Isso é ridículo, gente. Isso é ridículo, tá? Vamos lá. Aí tem um outro caso interessante aqui, que é de um cara... Meu, eu dei muita risada do que esse cara falou, velho. Veja só o argumento que o cara disse. Chega até ser pecado comparar um game tão simplório como Call of Duty. Tudo bem, se ele acha o game Call of Duty simplório, é o ponto de vista do cara. Até então, foda-se. Olha lá. Com todos os recursos oferecidos pelo Battlefield. Cara, mas eu não desmereci os recursos do Battlefield, é isso que é foda. Os caras não, é assim, é aquele lance, você tem uma frase... Por exemplo, você tem uma frase assim, o game Battlefield é um game cheio de recursos, tem uma grande liberdade, possibilidade de movimentação com veículos, mapas amplos, grande número de jogadores, mas a textura das armas não são tão bem trabalhadas.
Pronto, todo o resto que você falou na frase eles não enxergam, eles ficam cegos. Eles ficam cegos. Eles pegam somente o ponto que você fala que a textura é um pouco pior do que outros games, você já é condenado. Os caras faltam te pregar na cruz. Eles não, eles invalidam tudo que você falou e pegam somente o ponto que incomodam a eles e fazem todo um puta de um drama. Vocês são um bando de fanboy bunda mole, chorão, sem opinião, fraco em argumentação e cegos. Cegos. Por orgulho. Pior de tudo que todo esse sentimento é gerado por orgulho. Eles ficam com orgulho ferido e ficam caçando motivo, cavando motivo para tentar derrubar a sua opinião, mas vocês não vão conseguir, cara, porque na verdade assim, eu estou relatando um fato, não sou eu responsável pela criação do jogo, eu só estou expondo o que as produtoras fizeram. Agora, se você não aceita, porque você é um doente, cara. Então a parte engraçada é que ele fala assim: os recursos oferecidos pelo Battlefield. Analistas de mercado já apontam que o COD não tem mais para onde crescer e que é bem provável que Battlefield 4 tome o reinado do FPS. Puta que eu pariu, cara, isso é muito cômico. Velho, cara, o que é, velho, o que analista de mercado tem a ver com a concepção da textura do jogo? Gente, olha pra você ver ao ponto da doença desses caras. Eu apontei um ponto do jogo. O cara vem cavar argumento de analista. Foda-se, velho. Então quer dizer que se eu for lá e escutar o que os analistas de mercado estão falando, na hora que eu voltar para olhar pro jogo, as texturas magicamente mudaram de aspecto. Isso não existe. A mesma coisa que a gente está discutindo a coloração do céu e o cara vem falar pra mim da clorofila das árvores, velho. Vai pra puta que pariu. Que isso é insano, cara. São coisas assim insanas que eu vi em comentários. A gente tem que rir pra não chorar, velho. Aí temos outros pontos aqui, né? O que eu achei mais, eu não vou acabar lendo todos os comentários. Aqui tem, aqui o cara falou de novo, ó, o doente lá falou de novo. O problema é que o cara tá usando as imagens estáticas que não mostram nada, só armas do jogo, pra inventar que o gráfico todo do COD é melhor que o BF3. Cara, eu não falei isso em ponto algum do meu vídeo. Os caras, eles colocam, além de tudo, eles não colocam palavras na sua boca, eles colocam condições que não existem, entendeu? O cara falou assim, opa, ele tá usando pra falar. Eu não falei em ponto, em momento algum, né, que o gráfico todo é melhor e tal. E fala que estou usando imagens estáticas de armas. Cara, mas esse era o foco do assunto. Era mostrar que a textura de um jogo era melhor que a outra. Louco, você é louco também, meu cara. Você também é um retardado mental. Aqui. Aí o cara me coloca, né? Um outro cara me coloca aqui. Não, cadê? Aqui. Velho, aí os caras, eles começam a cavar, né? Ele começa a procurar desonestidade na minha pessoa, né, para tentar também fazer com que meu argumento seja derrubado. Aí ele fala aqui, cara, um outro cara tá usando, você tá zoando que o seu MW3 tem gráfico assim. Cara, eu joguei bastante Black Ops 2 e peguei Prestige neste, e o gráfico é infinitamente melhor, e o detalhe não chega nem perto dessas armas photoshopadas. O cara começa a me acusar que eu usei recursos de editores de imagem nos prints que eu tirei para tentar derrubar o meu argumento, que chega a ser ridículo. É o tipo da coisa que ele pode fazer na casa dele. Ele abre o jogo, ele tira um print e ele próprio analisa. Eu não sou louco. Aí, por final, né? Deixa eu ver aqui se eu não lembro se eu tirei o print. Mas por final, esse mesmo cara que é o que mais me encheu o saco, ele falou que postou o meu vídeo não sei na onde, no fórum da puta que pariu lá, tipo assim, o pessoal rir do vídeo que eu fiz. Ou seja, acabou tudo que ele podia falar contra mim. O que sobrou pra ele foi a tentativa de ridicularização. Então ele tenta me ridicularizar para tentar derrubar os meus argumentos. Como se eu tivesse receio. Os meus vídeos são públicos. O cara pode postar na puta que eu pariu. Eu sou homem para assumir as coisas que eu falei no meu vídeo. Já falei isso uma vez e falo de novo. Eu sou homem de assumir de pé o que eu falo sentado. E se porventura eu cometer o erro em alguma das coisas que eu falei sentado, eu peço desculpa de pé. O que não é o caso dessa coisa desses últimos acontecidos dentro desses vídeos aqui. Tá? Então eu quero deixar bem claro, pessoas. Você ser fanboy, você passa a ser uma pessoa cega, você se torna uma pessoa neurótica, tá? E o próximo passo é se tornar uma pessoa psicótica. O que é uma pessoa neurótica? Uma pessoa neurótica é aquela pessoa que você fala pra ela assim, amigão, 1 mais 1 é igual a 2. Só que o cara, ele não aceita. E na cabeça dele, ele não, revolta ele. Porque é verdade que 1 mais 1 é 2, mas ele não aceita isso. Ele não aceita.
Então ele começa a arrumar vários motivos para tentar provar para você que 1 mais 1 não é igual a 2, mas ele não consegue, ele começa a apelar, ele tenta te humilhar, tenta te ridicularizar, porque o que resta é ele. Ele não tem como provar diferente disso, então ele começa com um monte de absurdos, né? E qual que é o próximo passo disso? É a pessoa se tornar uma pessoa psicótica. O que é uma pessoa psicótica? É aquela pessoa que na cabeça dela, ele já tem definido que 1 mais 1 é 3, ele já passou da fase de não aceitação. Ele tomou como verdade que 1 mais 1 é igual a 3. Acabou, ele é psicótico, então isso é perigoso, pessoas. Eu sei que é difícil, né? A pessoa às vezes acreditou numa coisa a vida inteira, de repente ela se esbarra com uma verdade e isso a vida dela desmorona. É igual aquele cara que tem um casamento de 10 anos e descobre que depois desse casamento, ele é casado com a mulher há 10 anos, por exemplo. Aí depois de 10 anos ele descobre que durante 8 anos ele era traído por um amigo dele ainda. A verdade é difícil de aceitar, pessoas, mas a gente tem que aceitar ela, porque senão a gente se torna um bando de bunda mole igual esses fanboys aqui, que fica falando merda, entendeu? E isso eu quero mais que se foda a idade desses caras. E tem cara que falou algumas coisas pra mim que eu tenho certeza que eles não são nem mais adolescentes, porque só pelo tipo e a maneira que a pessoa se expressava, então você vê que é um cara mais velho. Então isso vai tomando conta da vida da pessoa, ela vai levando, vai ficando mais velha, vai levando esse tipo de coisa, vai levando, entendeu? E isso complica a sua vida. Se você é um fanboy, desculpa, mas você é uma pessoa que precisa de orientação profissional psicológica. Isso é um mal que está estragando muitas coisas no mundo virtual e no mundo real. Tá ok? Pessoas, vejam só, eu vou fazer um outro vídeo na onde eu vou continuar abordando esse sentimento que move esse tipo de atitude, só que eu vou tirar esse sentimento, tá? Esse assunto, um pouco do foco de videogame. Eu vou usar um exemplo ainda que aconteceu um outro caso comigo. Eu vou colocar um outro exemplo para a gente fazer uns comparativos para mostrar que o sentimento é o mesmo, ele só vai ramificar de outras partes e para outros assuntos, e depois eu vou colocar isso como isso funciona no mundo real, tá? E aonde isso pode ser aplicado e como a questão de manipulação e fanboyolismo faz um puta de um mal para a sociedade. Tá certo? Então esse vai ser o primeiro vídeo. Espero que isso tenha ficado bem claro, tá? Que a pessoa que é fanboy, ela passa a ser cega. Ela não enxerga a verdade, ela não enxerga os fatos, ela vive no mundinho dela, ela acredita somente naquilo que ela quer acreditar, né? E isso é uma doença psicológica que vai aumentando e vai fazendo muito mal para as pessoas, tá bom? Bom, vou encerrando esse vídeo por aqui. Aguarde os próximos vídeos. Vou deixar um abraço para vocês. Valeu!